Ah, boa noite, pessoal. Agora que vai pro vídeo. Então, assim, ó, hoje a gente vai começar a parte de... A gente parou a parte agora de Python, tá? Estritamente Python. E aí a gente vai começar a usar o Python para essa parte aqui de criptografia. Então, eu uso nessa disciplina, eu montei toda a ementa dela baseada em 3 livros. Uma delas é para a parte conceitual, então eu uso esse livro aqui de criptografia e segurança de redes. A gente vai ver um pouco dele hoje já. E um pouco desse cara aqui, que é para como implementar alguns dos algoritmos de criptografia em Python. Então, todos esses livros ali eu já disponibilizei para vocês. E mais ao longo da disciplina, mais para frente, a gente vai começar a usar esse cara aqui, que é para como usar o Kali Linux para fazer essa parte de pentest. Esse link aqui é um link do GitHub, que tem alguns outros livros de Python para quem quer se aprofundar um pouco mais na linguagem de programação. Então, a primeira parte que a gente vai ver é essa parte aqui. A gente vai ver alguns conceitos de segurança de computadores, algumas terminologias, né? Depois vai ver qual é a diferença entre ataque passivo e ativo em segurança. Alguns serviços de segurança, para que serve autenticação, controle de acesso, confidencialidade, integridade, para que servem eles ali dentro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são alguns conceitos. Sem entender o que significam esses termos, a gente não consegue depois entender os algoritmos de criptografia e as tecnologias que a gente usa ali mais para frente. Então, o primeiro termo é integridade. Então, quando o meu sistema computacional garante a integridade dos dados ou do meu sistema, isso significa que só quem vai acessar esses meus dados vai ser alguém que tem autorização para isso e que esse dado não vai ser modificado por terceiros. Já quando eu falo de disponibilidade, isso tem mais relação com, por exemplo, com ataque de negação de serviço. Então, eu tenho que garantir que o serviço que eu estou disponibilizando, ele está disponível sempre que alguém quiser acessar ele ou usar ele. Quando eu falo em confidencialidade, isso tem relação com quem controla ou usa as informações e quem que pode obter esses dados, né? Em quem eu confio os meus dados para acessar eles. E da mesma forma, quem e para quem essas informações eu posso revelar, aí tem a relação com privacidade. Então, esses dois termos têm relações entre si, né? No caso de autenticidade, então eu estou garantindo, é a propriedade que garante que o dado é genuíno, então ele tem como ser verificado, eu tenho como garantir com confiança de quem enviou essa informação, que ele é autêntico, né? Não foi modificado. Então isso pode ser tanto uma validação da transmissão, da mensagem, garantir que a mensagem é autêntica, ou da origem da mensagem, então saber de quem veio essa mensagem. E isso tem relação com responsabilização. Eu falei certo. Esse termo é usado para tentar, sempre que acontecer alguma coisa que não está no script, ou seja, alguma coisa que não é o meu comportamento, protocolo padrão ali do meu sistema, eu tenho ter uma forma de como encontrar os responsáveis por esse comportamento não tradicional, digamos assim. Então, isso ajuda a gente conseguir prover irretratabilidade, ou seja, eu tenho que garantir que o cara não pode dizer, não, não fui eu que fiz o... Aí eu tenho que garantir, por exemplo, pelo endereço IP, pelo endereço MAC, quem fez o ataque, por exemplo, no caso. Consigo isolar falhas no sistema maior, consigo detectar e prevenir intrusões na rede, pode ser, ou no sistema. E, além disso, fazer ações legais, que eu consigo identificar quem fez um ataque, de onde é que veio o problema, de onde é que ele surgiu, além de recuperar, né? Conseguir isolar o problema, não precisar parar todo o meu sistema para conseguir tratar os ataques que vierem. Na RFC 4949, RFC, para quem não sabe, é Request for Comments, que são alguns documentos técnicos que foram desenvolvidos e ainda são mantidos pela IETF, Internet Engineering Task Force. Então, essa instituição especifica
uma série de padrões que são implementados e usados na internet. E nessa RFC a gente eles diferenciam o que é uma ameaça e o que é um ataque, de fato. Então, esse termo ameaça é apenas uma chance, né? Uma probabilidade, uma oportunidade de acontecer um ataque. Mas não significa que o ataque está sendo realizado ali. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar numa casa, eu ter a janela aberta da minha casa é uma ameaça. Agora, quando o assaltante vai lá e entra e pula pela janela e está assaltando a minha casa, isso é um ataque. Então, o termo que está bastante associado com ameaça é a de vulnerabilidade, né? Então, se eu tenho uma vulnerabilidade no meu sistema, na minha rede, ela pode ser usufruída por um atacante e quando ele for realizar um ataque. Vocês vão ver mais para frente que a gente vai usar o Kali Linux e uma série de sistemas que já vêm instalados nele mais para frente na disciplina, que eu vou ter uma aula só sobre procura por tentar encontrar vulnerabilidades para depois ter a segunda parte, que é tentar usar essas vulnerabilidades para um possível ataque. O que acontece quando o atacante faz isso? Então, para diferenciar um ataque passivo de ativo, tem essa imagenzinha aqui ilustrativa e lúdica, no qual aqui a gente tem o Bob tentando mandar uma mensagem para Alice. E no caso do ataque passivo, o Darth ali, que é o nosso atacante, o cara malicioso, quando o Bob manda a mensagem para Alice, ele intercepta essa mensagem, mas não necessariamente ele não deixa que a mensagem seja entregue para Alice. Ele está num ataque passivo, ele não vai, de fato, se colocar no meio e não deixar que a informação passe ou adultere essa informação. O que importa para o Darth ali, nesse caso, é tentar descobrir informações sigilosas ou utilizar essas informações para alguma coisa escusa, né? Mas não necessariamente isso vai afetar os recursos ou a comunicação de fato dos dois. Então, o objetivo de um ataque passivo pode ser o vazamento do conteúdo da mensagem, então ter acesso a informações sensíveis ou confidenciais, análise de tráfego, então capturar dados. A gente vai ter uma aula só sobre captura de dados de rede, né? Mais para frente. Então, uma forma de não ser, que os nossos dados não sejam analisados é usar a criptografia, codificar os nossos dados. Né? Já no caso de um ataque ativo, a gente tem aquele primeiro passo ali que o Bob tentou mandar mensagem, essa mensagem foi interceptada pelo Darth, e aí ele enviou uma mensagem adulterada, pode enviar uma mensagem adulterada para Alice, ele já está se metendo realmente no sistema ali na comunicação. Então, o foco de um ataque ativo pode ser simplesmente o disfarce, o Darth finge ser o Bob e começa a se comunicar, por exemplo, com a Alice. Pode ser repassar, então envolve a captura passiva ali da mensagem e retransmite essa mensagem já pode ter sido adulterada, a gente não tem como garantir ela, né? Porque ela pode ser modificada, que é a terceira opção. E por fim, a negação de serviço, no qual o objetivo do ataque é que o Bob, nesse caso ali, não consiga mandar mensagens para Alice. Aí isso pode ser com foco de sobrecarga de mensagens, se ele quiser mandar muitas mensagens para Alice, por exemplo. E normalmente isso é feito com flooding, né? Então ele tenta inundar a rede ou um host, no caso da Alice ali, para não conseguir fazer essa comunicação com o Bob, por exemplo. Agora, indo para o capítulo 2, aquele livro ali de criptografia, eu vou falar de cifras simétricas, então como é que ela funciona, e vou começar na técnicas de substituição. A gente vai ver hoje a cifra de César, que é a mais tradicional, a mais antiga, que tem a primeira que foi criada, na realidade, que usa substituições de caracteres. Então, o que seria criptografia? Para que é usado esse termo? Então, isso vem lá dos primórdios, já vem desde da época de guerras antigas, e isso sempre foi usado para manter segredos. Então, quando eu queria fazer uma comunicação e não revelar a informação que eu estou passando, e a gente precisa criptografar, transformar o nosso texto em algo que não dê para uma pessoa que não é do nosso meio que entenda essa mensagem. Então, o objetivo principal sempre da criptografia é proteger a informação.
Ela pode ser usada hoje em dia, é usada em dados de bancos, para na hora de fazer uma transação ou de proteger os dados sensíveis dos clientes do banco. Pode ser usada, vocês já podem usar isso no WhatsApp de vocês lá, para criptografar mensagens, se quiser, para o governo, as organizações, para não proteger os dados sensíveis, né? E inclusive por próprios atacantes. Então, os hackers usam também para, caso sejam capturados os dados que eles têm, não sejam usados contra eles. Então, queria que vocês me dissessem aqui o que vocês acham que eu tenho duas mensagens aqui, dois textos. Uma é uma mensagem cifrada de fato, então tinha um texto ali, eu transformei numa mensagem cifrada, e uma outra é um texto completamente aleatório. Então, vocês acham que o texto de verdade é o da esquerda ou da direita? O que vocês acham? Boa pergunta. A ideia é essa, né? A ideia é eu não saber mesmo, né? Quanto mais aleatório for o texto que eu tenho, melhor é o meu algoritmo de cifra. Então, só para vocês terem uma ideia, e o que está na esquerda é o texto cifrado, e o que está na direita é o texto totalmente aleatório que foi gerado randomicamente. Então, é dificilmente tendo o texto cifrado ali sem ter nenhuma informação extra sobre o texto, ou alguma ideia, ou uma senha, se for o caso de uma cifra que use senha, que use uma chave, dificilmente eu vou conseguir descobrir qual é o problema ali, qual é o texto original, né? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, a gente tem que diferenciar também o que é cifra e o que é código. Todo mundo aqui já ouviu falar do código Morse. Então, basicamente o que acontece no código Morse é que eu tenho pulsos, né, sinais de eletromagnéticos, que eu vou ter um pulso curto, um sinalzinho bem curto, e um sinal longo. Tem só esses dois sons que eu posso usar para representar todo o meu alfabeto. Então, do A até o Z e os números também. Então, eu vou fazer o quê? Uma combinação desses pulsos para fazer uma identificação única para a letra A, uma identificação única para a letra B, que é essa tabelinha que está aqui na direita. E depois, quando eu for mandar uma mensagem em código Morse, eu vou usar a letra A, vou usar aquele pulso curto e o pulso longo juntos. Aí depois vou usar, sei lá, a letra O, aí vou usar três pulsos longos, e assim vai. Então, diferentemente do que acontece com uma cifra, os códigos, a única coisa que os códigos fazem é substituir letras por algum símbolo, só. Então, eu fiz aqui tentei fazer aqui um código em Python que pega, eu criei um dicionário aqui com toda aquela tabelinha que eu mostrei antes. Então, aqui o ponto representa um pulso curto e o hífen representa um pulso longo. E aí eu fiz a associação entre a palavra, que é a chave, a letra, desculpa, que é a chave, e a representação do código Morse dessa letra, ou desse número, que é essa tabelinha que tem aqui. Então, para fazer o código disso, eu peço a palavra que o usuário quer transformar em código Morse, então, que é o que está na linha 39, e aí percorro no for ali, letra a letra. Então, pego cada uma das letras que ele tem ali e vou transformar cada uma dessas letras para o código correspondente. Então, se a letra que eu tenho está dentro do código, ou seja, do meu dicionário, que é o que está na linha 2, aí eu vou mostrar a letra que ele tem, um igual, e depois eu vou fazer uma repetição para percorrer o valor associado, ou seja, pulso longo, pulso curto, pulso longo, e assim vai. Então, eu tenho essa função bip para o código, é a minha tentativa de dar um barra, que é o sinal sonoro ali do computador, que é aquele bipzinho que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, quando você segura muitas teclas do teclado, né? E aí eu dei um sleep diferente, um tempo diferente para dormir ali o computador, para dar um sleep e demorar um pouquinho mais. Para o pulso curto eu botei 0.2, para o pulso longo eu botei 3 milissegundos. Mas não funcionou tão bem assim, mas tudo bem. Então, a única coisa que eu testo ali é ponto. Esse código vai estar no Google, se quiser brincar com ele, testar um pouco. E o que seria uma cifra, então? O código que a gente viu antes, com o código Morse. Uma cifra, ela tenta usar algumas regras, então cada algoritmo de cifra vai diferenciar um algoritmo de outro, essas regras, né, a forma como é feito, para transformar um texto em língua nativa, um texto que a gente consegue ler naturalmente,
um texto que a gente chama de texto claro, e uma mensagem secreta ou uma mensagem que não dê para ler, como aquele que eu mostrei antes, que parecia um texto aleatório. Esse texto, quando depois de ser transformado em um texto legível, a gente chama de texto cifrado. Então, normalmente, para usar essas regras, a gente vai usar como entrada no algoritmo sempre alguma chave secreta, alguma senha. Então, além de... Porque normalmente o algoritmo já é conhecido, né, do atacante, mas por isso que a gente tem uma camada a mais de aleatoriedade, que é a chave secreta, que a pessoa que vai usar a cifra vai escolher uma chave que seja o mais confusa possível, com o maior número de caracteres possíveis. E no caso da cifra simétrica, essa chave tem que ser compartilhada entre o transmissor, entre quem manda a mensagem, e entre quem recebe a mensagem. Então, aqui os dois principais termos que a gente tem, texto claro ou plain text em inglês, que é para a mensagem original, e a mensagem codificada, que é o texto cifrado ou ciphertext. Então, esse processo de converter um texto aqui, a gente tem um hello ali em inglês, né? Esse processo chama encriptação. Então, eu passar pelo meu algoritmo de cifra e ele transformar o optin em hello nesse texto embaralhado que tem ali. Já ao contrário, que é ter o texto embaralhado ali, aparentemente aleatório, texto cifrado, e transformar num texto claro, isso chama de decriptação. Mais alguns termos aqui, uma terminologia de criptografia. Então, todos os esquemas que eu tenho para encriptar, né, constituem essa área que a gente chama de criptografia. O esquema que a gente usa é a cifra ou o sistema criptográfico. A tentativa de analisar uma mensagem e tentar descobrir, né, tentar quebrar essa cifra, a gente chama de criptoanálise. Então, pode ser analisando texto, claro, um par de texto claro e texto cifrado, tentar descobrir ou o texto original ou a chave secreta que foi usada na cifra. E muitos chamam de quebrar o código também. E juntando essa área da criptografia e da criptoanálise, a gente chama isso de criptologia. Isso não é tão conhecido esse termo. A gente vai começar hoje pelo modelo de cifra simétrica. Então, mais para frente vai ver a simétrica também. Mas no caso da encriptação simétrica, ou também chamado de encriptação de chave única, ela desde os anos 70 ela existe, né, esse tipo de algoritmo. E, no geral, o que acontece é que a gente precisa ter um algoritmo que, mesmo que um atacante tenha acesso a vários pares de texto cifrado e texto claro, ele não consiga decifrar a chave, ou consiga decifrar um texto cifrado novo, né, a partir de um texto que eu tenho. Além disso, um emissor e receptor ele precisa ter essa cópia compartilhada, que nem eu falei antes. Então, essa forma de compartilhar tem que ser segura. E esse é o grande problema desse tipo de criptografia. Como eu vou compartilhar entre o transmissor e o receptor a chave de uma forma segura, né? A chave secreta. Se o atacante conseguir descobrir a chave secreta, a minha comunicação já está totalmente comprometida. Então, aqui matematicamente, como é que funciona o esquema? A gente tem a entrada ali que é o meu X, o texto claro. Além dessa entrada, meu algoritmo vai precisar receber a chave, que eu representei como K. Então, aí tem o meu algoritmo de encriptação, por exemplo, o AES, é um exemplo de cifra simétrica. Tendo essa entrada X e K, eu coloco isso como entrada na minha cifra. Isso vai me gerar um texto cifrado, que eu chamei de Y ali. E aí, quando o receptor pega essa mensagem, que veio lá de quem mandou, eu tento decriptografar isso com a mesma chave K. Então, essas chaves têm que ser a mesma. Faço a decriptação, e isso vai me gerar aquele mesmo texto que eu tinha claro anteriormente. A gente tem dois tipos de operação que eu posso usar, né, nessas cifras criptográficas. E esses dois princípios são de substituição, ou seja, eu vou pegar um termo lá, um elemento que eu tenho no texto claro e vou substituir por um outro elemento. E a transposição, que é tentar embaralhar a ordem dos elementos, tentar fazer ali um shuffle, ali, rearranjar os elementos, mas sempre sem perder informação. Isso para tentar adicionar uma aleatoriedade no meu texto. Além disso, a minha segurança está ligada ao número de chaves usadas. Então, que nem eu comentei antes, a gente tem a encriptação simétrica, que é o que a gente vai ver aqui.
e assimétrica, ou também chamada de chave pública, em qual aí a gente tem mais do que uma chave para fazer esse processo de criptografia. Outra coisa que pode ser considerada é o modo como o texto vai ser processado. Então, eu tenho aquela entrada de texto, ela pode ser uma cifra de bloco, que vai processar a entrada em blocos de elementos por vez, ou uma cifra em fluxo, no qual eu processo os elementos continuamente, gerando uma entrada, vai gerar uma saída e assim sucessivamente. Tem duas técnicas, basicamente falando, a gente tem duas técnicas que é para tentar quebrar, né, o nosso código, que é a criptoanálise, que nem eu comentei antes. Aí, essa é uma análise um pouquinho mais complexa, a gente vai tentar usar do conhecimento do texto claro ou de algumas pares de texto claro e texto cifrado para tentar descobrir. Então, primeiro passo é tentar descobrir qual é a língua do texto, né, também. Tentar descobrir padrões que eu tenho dentro do texto. Então, por exemplo, tem pares de letras que são muito comuns de estarem um perto do outro. Então, tentar descobrir esse tipo de característica da linguagem mesmo. É um trabalho um pouquinho mais complexo. E até tentar descobrir conseguir decifrar um texto ou decifrar ou descobrir a chave usada no algoritmo. E o outro tipo de ataque um pouquinho mais sem tanta inteligência envolvida, que é o ataque de força bruta, por força bruta, que na prática eu pego e testo todas as possibilidades para uma chave. Então, aí até chegar em tentar encontrar uma solução possível ali para minha chave. Obviamente, quanto maior a chave, maior o número de caracteres usados na chave, mais difícil é esse ataque por força bruta. Por isso que sempre pedem para a gente criar senhas grandes, cada vez maiores. Então, aqui a técnica mais antiga conhecida até hoje, que é a cifra de César, lá do Júlio César, bem antiga. A cifra de César, a ideia dele era pegar, aqui a gente tem um texto original, Meet Me After the Toga Party, então esse aqui é o texto original aqui em inglês. Esse texto aqui, claro, quando cifrado pela cifra de César, se transforma nesse textinho aqui. Então, basicamente, o que a gente tem é, cada letra que eu tenho no meu alfabeto aqui, ele vai ser substituído por uma outra letra que está 3 posições depois no dicionário. Então, o A é transformado em D, o B é transformado em E, e assim vai. Quando eu chego no final, eu volto para o início, é como se fosse um círculo, né? Então, aqui, vocês podem acessar esse cara aqui, ó. Deixa eu mandar para vocês o link. Nesse link, ele permite, nesse site, com que vocês acessem essa roda aqui e consigam fazer automaticamente, mexendo nele. Vocês podem mexer, por exemplo, aqui eu andei 3 na roda e ele fez já a alteração para mostrar a cifra de César que eu mostrei antes. Então ele vai mostrar o que ele está somando a mais, nesse caso está somando mais 3, né? Então eu andei 3 aqui para o lado, aí eu já tenho meu dicionário certinho ali embaixo, do que eu preciso substituir pelo que é. Eu fiz aqui uma implementação baseada naquele livro ali, o segundo livro que eu mostrei no início, no primeiro slide lá. Aqui no caso eu tenho, na linha 4 eu tenho a mensagem que eu quero cifrar, na linha 6 eu tenho a chave, ou seja, quanto que eu vou andar no dicionário. Então no exemplo anterior eram 3, é o número 3. Aqui eu vou andar 13 vezes, então como a gente está programando dá para fazer um negócio um pouquinho melhor. O modo, que é na linha 8, se é para cifrar ou decifrar. Então eu botei para criptografar ali em encrypt. E os símbolos, que é o que está na linha 10, que é todo o meu alfabeto, digamos assim. Então não botei só as letras, botei as letras em maiúsculo, as letras em minúsculo, os números, caractere em branco, exclamação, botei tudo que tem possível ali. Isso aumenta um pouquinho a dificuldade de alguém que quer fazer uma criptoanálise nesse código, né? E no final, a minha string, que está na linha 13, que é o que vai ser gerado, que vai ser o texto cifrado. Então, ali eu fiz um for na linha 15 para percorrer letra a letra da mensagem que vai ser, que é aquele This is my secret message, texto claro. E aí aqui eu fiz um teste. Na linha 17, eu estou testando se o símbolo, se a letra que eu tenho aqui, que nesse caso é o T a primeira vez, está dentro do símbolo, ou seja, ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro dessa string, então no primeiro teste vai dar verdadeiro.
O que eu uso? Uso a função find a partir da string symbols para encontrar a posição numérica onde é que ela está dentro da string. Isso vai me gerar um índice. E aí eu estou só testando aqui se eu estou cifrando ou decifrando, para ver se eu vou pegar esse índice e vou somar com a minha chave, nesse caso 13, ou se eu vou subtrair 13 posições. E esse meu if aqui é só para ver se eu não extrapolei ou no início da minha string ou no final, para ter que voltar de novo para o número certo, para não extrapolar o tamanho aqui. Então o len vai me dar o número maior, máximo, e o 0 vai me dar o início. No final da história, eu vou acessar minha stringzinha e usar o índice de transformação, que é o que eu calculei aqui em cima, e vou agrupar na minha mensagem que eu vou traduzir. Caso ela não pertencesse aos meus símbolos possíveis, eu só vou jogar esse símbolo no final da minha mensagem, ele não vai ser cifrado. E no final da história que eu vou mostrar esse texto cifrado. Uma questão aqui, pessoal? Ficou alguma coisa do código que não deu para entender? De boa, professor. Beleza. Então, aqui vamos fazer um código para fazer um ataque de força bruta para a cifra de César. Então, lembrando que o ataque de força bruta é testar tudo que é possibilidade possível. Possibilidade possível é bom. Todas as possibilidades para tentar quebrar. Então, ver qual que pode ser a chave certa para aquele problema em si. Então, nesse caso aqui, a gente vai testar tudo que eu posso para cá. Então, por exemplo, se eu tiver a mensagem do 4, né, aquela mensagem ali cifrada, tenho meus símbolos de novo, que está na linha 5. Aí eu faço uma repetição para percorrer todos os símbolos e faço um outro for aqui para que cada símbolo eu faça aquela mesma transformação que eu tinha. A diferença é que eu não vou precisar fazer teste para cifrar ou decifrar, eu estou tentando quebrar, né? Estou tentando decifrar a mensagem. Então eu só tenho que verificar se eu não extrapolei no início, porque eu estou sempre subtraindo aqui a chave possível, e é esse key aqui que vai mudar. Então é ele que eu vou ficar trocando para testar todas as chaves possíveis ali. Então vou começar com key igual a 1, igual a 2, 3, 4, e vou testando isso e vendo o que vai ser gerado de texto claro a partir desse texto cifrado aqui. Quando eu rodo isso, vai me gerar todas as possibilidades. Então nesse caso aqui eu tenho 34 símbolos possíveis, vai me gerar 34 chaves possíveis também. E dá para ver, nesse caso aqui, bem simples, mesmo não tendo só o alfabeto, que é bem simples de quebrar a cifra de César, porque ele tem muito pouca possibilidade, né? Aqui já dá para ver que, nesse caso aqui, a cifra de César não é segura, eu tenho só 66 chaves possíveis com essa quantidade de símbolos bem grande até. Por isso que não é usado mais. Mas não precisa se assustar com isso, porque os algoritmos atuais de cifra assimétrica, por exemplo, como o Triple Ds ali, eu vou usar uma chave de 160, se eu usar uma chave de 168 bits, que nem é uma chave tão grande assim, eu gero um espaço de chaves possíveis de 2 na 168, então dá uma quantidade absurda de chaves. Então, é isso que quanto maior a minha chave, a gente vai ter uma aula só de senhas, mais pro final da disciplina, mais difícil é de quebrar a nossa criptografia. Então, como tarefa para a semana de vocês, vocês vão pegar esse código base ali da cifra de César e vocês vão usar ele para, quem quiser modificar o código, não tem problema nenhum, para que tenha esse comportamento aqui. Ó. Então, vocês vão sempre mostrar uma mensagem para dizer o que então vai ter que botar uma repetição aqui, o que ele quer fazer, se ele quer cifrar, decifrar ou sair. Então, se ele escolher cifrar, vocês vão pedir qual é a mensagem, vocês vão digitar, vocês vão ter que pedir qual é a chave, que vai ser de 1 a 52 no máximo. O cara escolhe o número ali. E vocês vão mostrar qual é o texto cifrado. E aí vão pedir novamente. Se for decifrar, mesmo esquema. E no final, quando ele não quiser mais usar, ele vai dar um exit e vai parar o programa. Então vocês vão reutilizar o código que eu vou disponibilizar no Moodle, que eu mostrei agora há pouco, para fazer isso. Outra coisa, aqui vocês vão usar duas funções, vão ter que pesquisar um pouco sobre elas, que elas são funções do módulo Math de Python. Então, a handInt e shuffle. HandInt gera um número randômico,
inteiro, um número aleatório, e o shuffle embaralha uma string, são do módulo Random, desculpa, não é do Math. Então, eu quero que vocês criem, nesse exercício 3, 5 mensagens aleatórias de 10 caracteres cada uma. E armazenem isso numa lista. Ali é um exemplo só do que pode ser gerado por vocês. E no exercício 4, eu quero que vocês modifiquem esse exercício anterior para que o usuário que informe a quantidade que ele quer, tanto de mensagens quanto o tamanho que ele vai utilizar. Vamos fazer uma alteração na solução do exercício 3. E é isso. Inicialmente é isso. É mais para a gente começar a usar, para vocês terem se ambientarem aqui com a parte de Python, com esse código aqui. E aí na próxima aula a gente vai entrar bem mais a fundo nessa parte, vai ver outros algoritmos, outros tipos de cifra, como é que a gente consegue implementar eles, outras técnicas, além da de substituição, também a de transposição, né? E por hoje é isso aí.